Não adianta só mais confiar, porque descobrimos, estávamos a pensar que o problema, Jubileu, fosse o presidente. Estávamos a pensar que o problema fosse José Eduardo dos Santos. Não, o problema é o sistema, Jubileu. Bom, saudações a todos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos a esta edição do programa Turbilhão da Sociedade. Hoje estamos para analisar aqui mais um tema, ou diversos temas que marcaram a semana, nos estúdios da TV Maiom, para então discutirmos sobre aquilo que marcou a semana, que marca a semana, marca a atualidade. O líder da JFNLA. Está aqui o líder Kassoma, para então falar um pouco sobre aquilo que pensa sobre a sua organização e perspectivas. Que perspectivas é que tem sobre o ano 2027? Vamos tentar falar também um pouco sobre o congresso que se avizinha, já o congresso da FENELA, não é? O partido que tornou agora partido de turbilhão, é sempre aí alguma coisa, vai ano, entra ano, há sempre um problema, há sempre um balo, confusão. Daí que vamos tentar ouvir e perguntar aquilo que exatamente queremos saber. Boa tarde, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Maiombe, a segunda vez que lhe convido, exatamente para vir no Turbilhão. Certo, obrigado, Jubileu. Agradecer pela disponibilidade e a vontade de nos convidarem mais uma vez aqui à TV Maiombe, portanto, saudar aqui os nossos técnicos e a todo o auditório da TV Maiombe. Exatamente, muito obrigado. Saiba que há sempre um compromisso entre nós e aqueles que gostam do conteúdo produzido pela TV Maiombe, exatamente aqui no programa Turbilhão da Sociedade. Ou então, se preferir, Fornalha. Começo por perguntar, como é que está a JFNLA? Obrigado, Jubileu. A JFNLA, Juventude da Frente Nacional da Libertação de Angola, portanto, está bem. Pois embora, Jubileu, numa casa, quando os pais discutem, os filhos absolutamente ficam muito desanimados. E na altura em que estamos no ano pré-eleitoral, era um ano em que, de acordo com o nosso programa estratégico, porque nós fomos eleitos em 2021, propomos um plano estratégico que poderia, que observou, fez um estudo minucioso, observando aquilo que tem sido as falhas da FENELA nas épocas eleitorais. Então, este projeto estratégico começamos a implementar com o projeto Tenda da Liberdade, que visava mobilizar mais jovens para a organização. Portanto, mais uma vez, com as dificuldades que o partido está vivendo, não vamos dizer que a FENELA goza-se de uma boa saúde, não estaríamos a nos mentir, porque a sociedade vê o que está a ser produzido pelos partidos políticos, e o nosso partido, infelizmente, não. Daí que nós, jovens, ligados a essa agremiação, portanto, temos vindo a trabalhar fortemente nos projetos que venham a trazer os consensos internos, porque pensamos que os interesses pessoais não devem fazer face aos interesses coletivos. Portanto, o partido é uma organização onde tem várias pessoas que trabalham na sua prosecução, mas que nem todos podem ser presidente, nem todos podem ser membros do Comitê Central, nem todos podem ser membros do Biro Político. Daí que elegeu-se um presidente, elegeu-se um Comitê Central, elegeu-se um secretariado do Biro Político, e cada órgão tem os seus a fazer. No entanto, pensamos nós que a JFNLA perspectivava que íssemos em 2027 com uma certa capacidade de presença ao nível das bases,
a nível das comunidades, porque é aí onde reside a força do partido. A força do partido não se resume com o presidente, não se resume só com o secretário-geral da juventude, mas resume-se nas suas bases. Quando as bases estiverem fortificadas, quando as bases estiverem revitalizadas, aí sim o partido estaria a responder àquilo que são os anseios da sociedade. Jubileu, nós começamos com um projeto que despertou a comunidade nacional e internacional em termos de presença ativa. Portanto, andamos em muitas províncias com o projeto Tenda da Liberdade, mas que depois tivemos alguns problemas internos, porque nós estávamos a fazer mais do que aquilo que seria as expectativas. Então, houve um pouco de ciúme entre a direção da juventude e o presidente. Por quê? Porque nós estávamos mais presentes na comunidade, nós estávamos mais presentes na mídia, nós estávamos mais presentes com a interação. Então, aquilo preocupou a direção, e depois, no ano de 2025, 2025, fomos suspensos, e aquilo acabou de baixar aquilo que estava sendo, tínhamos vindo a fazer em termos de levar mais jovens para a organização, em termos de presença na sociedade, porque a FENELA não podemos, temos vindo a envergonhar aquilo que foi o projeto da UPENA para a UPA. Tanto nesse processo UPENA-UPA, houve muitos feitos que foram protagonizados no âmbito disso. Passado de UPA para a FENELA, isso é a partir do ano 1962 até a essa parte. Um dos feitos muito marcantes vai ser as eleições de 1992, que acabamos de eleger 29 deputados. Só que, como o MPLA continuou sempre a perseguir a FENELA desde então, acabou criando uma confusão, e que depois culminamos apenas no pleito com 5 deputados. De lá para cá, Jubileu, de 1992 até a data presente, o partido mergulhou-se numa guerra interna que não tem vindo a dar aquilo que a sociedade espera do nosso esta guerra essa guerra interna, nesta altura, não termina por quê? O que é que se passa de concreto? Eu penso que, como dizia a priori, Jubileu, todo e qualquer organização tem os seus documentos reitores. Ok? Enquanto partido político, cria aquilo que se chama estatuto. Tem estatuto, onde tem algumas diretrizes. E, como a Constituição da República de Angola, até mesmo o Presidente da República não está acima da Constituição. A mesma coisa acontece dentro dos partidos políticos. Nenhum militante está acima dos estatutos. Deve-se fazer cumprir. O presidente do partido é o garante da unidade e da coesão interna. É o presidente que deve fazer uma avaliação. Portanto, quando há uma turbulência, deve ter a capacidade de poder chamar, encontrar soluções para que o partido caminhe. Quando o presidente não tem essa capacidade de poder resolver com muita urgência os assuntos que têm vindo a ser reclamados pelos militantes, automaticamente foge-se a responsabilidade. E quando se foge a responsabilidade de resolver os problemas internamente, não sobra uma outra arma para os militantes a não recorrer ao Tribunal Constitucional. Hoje pensamos nós que o Tribunal Constitucional, para a FENELA, acredito que deve ter uma sala, uma ou duas, só com processos da FENELA. Por quê? Porque o diálogo interno não tem fluído, os consensos internos não têm fluído, os órgãos, o Comitê Central e o Biro Político não têm vindo a produzir efeito suficiente para poder diminuir conflitos. Não há capacidade. Mas isso passa necessariamente na interpretação daqueles que têm o poder de poder redimir alguns Mas o que falta é o quê? É a falta de capacidade? Eu não sei se digo se é a falta de capacidade, mas eu penso que é a falta de compromisso, porque quando se chega na presidência de uma organização, deves ter um plano estratégico.
eu vou entrar, quando eu entrei para a JFNLA, eu criei um projeto que me levou, que eu apresentei aos delegados, que se elegerem Carlos Kassoma a secretário-geral da JFNLA, vamos implementar o projeto A, B, C, D. E eu tenho meta, eu traço o objetivo. Daqui para aqui vou fazer isso, daqui para aqui vou fazer isso. Quando se chega num determinado cargo, não se tem um projeto que vai poder guiar, vai se fazer ações paliativas, ações improvisadas. E quando se trabalha com improviso, portanto, não se tem um foco, não se tem alguma coisa que vai servir para engajar a organização, aquilo que vai engajar a sociedade, porque pensamos nós que a FNLA não é só pertença dos militantes, a FNLA é pertença dos angolanos, a FNLA é um patrimônio dos angolanos. E sendo patrimônio dos angolanos, a sociedade espera de nós que nós, os militantes, em cargos de direção do partido, devemos ter a responsabilidade de poder desempenhar com zelo e dedicação as missões por quais nos foram incumbidas. No entanto, tem vindo a falhar esse processo. Como é que avalias o mandato do presidente Nini Nsimbi? O presidente Nini Nsimbi entrou num momento muito difícil. Digo porque estávamos a vir de duas alas. Portanto, em 2021, quando nós quando elegemos o presidente Nini Nsimbi, esperava-se que o presidente pudesse mais ser conciliador, congregador, pudesse ser o garante da unidade, pudesse ser alguém que poderia revitalizar a organização, porque nós viemos num período de 11 anos com o mandato do presidente Lucas Ngonda. Portanto, o presidente Lucas Ngonda muitas vezes sofreu também, porque havia uma ala que também reivindicava. Esse Congresso de 2021 veio a fazer uma união através do Tribunal Constitucional, orientou que as duas alas pudessem sentar para poderem realizar um Congresso único e inclusivo. Então, sendo presidente eleito nesse Congresso, deveria tirar lições dos mandatos passados e procurar fazer e engajar o partido do topo até a base para que venha a responder os anseios. Infelizmente, devo dizer que o único feito que nós vamos lembrar do presidente Nini Nsimbi foi o Congresso da AMA e a eleição dos secretários provinciais. Tirando isso, em termos de outros mecanismos que engajam o partido na sociedade, praticamente não temos outro feito. Então, pensamos que neste momento nós vamos em congresso em setembro e a juventude está preparada porque nós viemos a nos preparar desde muitos anos e esperávamos que com o mandato do presidente Nini Nsimbi, tivéssemos um partido mais voltado para as bases, um partido mais voltado para as comunidades, um partido voltado mais para a ação política, mas infelizmente muita coisa falhou e resta-lhe nesse momento 3 meses para terminar o seu mandato e tenho dito que o mandato cuia no fim, mas pensamos nós que nesse momento o presidente deu tudo o que ele poderia dar, a única coisa que ele deve fazer na verdade é seguir aquilo que o Estatuto diz com relação à realização do êxito do Congresso, que poderá eleger uma nova direção, porque nós estamos no ano pré-eleitoral. Jubileu, uma organização política, para que venha a ter grandes resultados, deve começar a se preparar-se depois de terminar, quer dizer, em 2022, quando terminou as eleições, os partidos começam a se preparar para os eventos, ou seja, para as eleições subsequentes. Sim. O partido que não se preparou nessa margem de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, que é o ano de pré-campanha, no entanto, pensamos que o partido não poderá ter fortes resultados, porque há muito trabalho na base que não foi feito. E esperava-se que se fizesse então, mais... considera-se exatamente o mandato fracassado? Bem, sim, fracassou o mandato do presidente Nimi na medida em que não conseguiu atingir os seus objetivos. Não conseguiu atingir os Nessa objetivos. altura, considera-se que o partido está na UTI? De facto, temos que admitir isso enquanto jovem, sobretudo enquanto militante. Eu sou progressista, Jubileu. Os progressistas são aqueles que
não gostam da estagnação, corre na veia o sangue e a tendência é sempre a ação política. Jubileu acompanhou quando nós estávamos com o projeto Terra da Liberdade, todos os sábados estávamos na rua, todos os sábados estávamos Tudo parou, tudo está parado. tudo está parado, o partido já não está a fazer absolutamente nada. O carro E isso está sem preocupa. motor. Isso preocupa-nos enquanto jovens, isso preocupa-nos enquanto o órgão que poderia, que Impulsionar bombardeia o eles, sangue para o partido, enquanto viveiro, onde se prepara os futuros dirigentes para o partido, mas pensamos que ainda essa esperança não morreu, porque nós vamos em Congresso de setembro, vamos eleger o novo Comitê Central e Jubileu. Eu tenho vindo a dizer que é neste Congresso de 2026 que a FENELA deve dar lições em termos de representação dos seus órgãos. Fala-se muito que a FENELA é partido dos velhos. Jubileu, em todos os sítios onde nós passamos, nos chamam sempre, como é, partido dos antigos combatentes. Nós, enquanto jovens, nos dói. Por quê? Porque olhamos nos nossos órgãos, Comitê Central. Quantos jovens estão no Comitê Central? São poucos. Quantos jovens estão no secretariado do Biro Político? São poucos. Então, o partido precisa dar resposta a essas perguntas da sociedade em termos de representatividade da direção do partido, do Comitê Central, do Biro Político, dos secretários provinciais. Por quê? Porque o censo de 2024 ditou que os jovens estão na margem de 62%. Daqui a nada o seu partido morre. De facto, o funeral está próximo, não é? Quando o partido não se engaja, não tem uma mensagem para a juventude, não engaja a juventude, o que é que vamos dizer? Não, esse é um museu. Como um museu, deve estar ali. Então, o nosso partido, o software está desatualizado, alguns aplicativos já não estão, já não aceitam a capacidade do disco, já não está a funcionar. Então, o que é que precisamos? Precisamos reinstalar o sistema, colocar um sistema que vai se adequar ao novo contexto. Isso é que injetar sangue novo nas estruturas do partido para que venha a corresponder com as expectativas da sociedade, com as expectativas da juventude, que venha a responder os anseios. Em termos da história, nós somos um partido histórico. Está tudo bem. Isso foi feito com os nossos mais velhos lá. Mas hoje não justifica, né? Na UPA. Agora, enquanto FENELA, enquanto partido político, o que é que deve fazer? Deve protagonizar ações que venham a engajar o partido, que venham a engajar a nossa história, porque nós temos história e não falamos da nossa história, Jubileu. Quando não falamos da nossa história, a nova geração daqui de 2002 para aqui não viram guerra, não viram nem a guerra entre os irmãos, nem a guerra entre o colono português. Você vai lhe falar de guerra, vai te aceitar? Você vai lhe falar que você que libertou Angola? Não, ele de 2002 até aquele já não viu guerra, vai lhe libertar em quê? Tanto os jovens hoje precisam uma mensagem que venha a ser conciliador, tranquilizador dos problemas que nós vivemos, porque à medida em que nós estamos em 50 anos de independência, também crescemos, aprendemos, e na medida que o MPLA tem vindo a desgovernar o país há 50 anos, portanto, os problemas, os jovens que não são ligados ao Partido do Estado, procuram que os partidos na oposição e com assento parlamentar venham a trazer uma mensagem que venha a engajá-los, para que eles consigam se sentir representados. Por quê? Porque os deputados da FENELA, os deputados da oposição, é que devem representar a juventude, que não fazem parte da superestrutura ao nível dos grandes departamentos. Então, logo é preciso que o partido se engaje, o partido traz uma mensagem nova para a nova geração, uma mensagem que esteja ligada entre a história, entre o presente e o futuro. Toda e qualquer organização que não engaja a sua juventude, não renova a sua estrutura com o jovem, e nós estamos a fazer um trabalho dentro da comissão preparatória para que no próximo congresso venhamos a ter uma liderança jovem, as estruturas todas jovens, para que também não será necessário, ou será, não é possível colocarmos os mais velhos de lado, né? Mas onde tem um mais velho, deve estar lá 2 jovens. Onde tem um mais velho, deve ter 3, 4 jovens, para que venhamos a ser conciliados entre o passado, o presente e o futuro da organização. Exatamente. Agora,
depois dessa abordagem toda, gostava de ouvi-lo, que é sobre a questão do CNJ. O CNJ nessa altura, existe nessa altura uma organização, mas com dois presidentes. Há um diz que o mandato expirou e não quer sair do poder, há outro que foi eleito, não tem condições para trabalhar, porque o outro diz que não, aquele é ilegal. Como é que olhas essa confusão, toda essa turbilhão que o CNJ está a viver tal? Nós que já estamos habituados a confusões no seio do partido, esperávamos que o CNJ pudesse ser uma organização, e até porque nós, a JFNA, somos cofundador do Conselho Nacional de Juventude. Exatamente. Nós somos cofundador do CNJ. Então, nesse momento jubileu, vive-se uma série de novelas que não agradam a juventude, porque nós estamos a fazer uma luta entre a geração passada e a geração nova. Então, a geração nova deve dar lições, a nova geração deve dar lições em termos de participação política, em termos de liderança, em termos de consensos, em termos de progressos, né? E o Conselho Nacional de Juventude, fala-se de uma nova assembleia que foi realizada. Temos que perguntar como é que foi realizada. Quais são as organizações que participaram nessa assembleia? Eu sou líder de uma organização cofundador, em pleno gozo de direito para ser, quer dizer, nós é que votamos, nós é que poderemos ser os delegados para a próxima Assembleia que vai eleger a nova direção do CNJ. No entanto, eu penso que a minha organização não participou nessa Assembleia, e uma Assembleia em que a JFNLA não participou, as outras organizações não participaram, nós não vamos considerar como Assembleia. Nós fomos para um CRP, acho que é em novembro, e no ano passado, não me lembro, o mês me passa, definimos que a Assembleia fosse em novembro de 2026. No entanto, todas as organizações juvenis, ainda recentemente realizou-se uma conferência de imprensa onde analisamos todos esses assuntos para que consigamos. Mas o que nós pensamos Isaías Kalunga está com mandato expirado ou não está? A JFNLA foi o que mais foi sacrificado no mandato do presidente Isaías Kalunga. Por quê? Porque essa confusão, aparentemente, que está a se instalar agora no CNJ, é a mesma que aconteceu no mandato, ou seja, na Assembleia que elegeu o presidente Isaías Kalunga. No entanto, havia lutas de interesses e o nosso representante esteve a apoiar uma outra candidatura que não veio a se fazer eleger. No entanto, as pessoas que hoje reclamam sobre como é que a caducidade do Conselho Nacional da Juventude participaram na alteração dos estatutos. Como dizia a prior, toda e qualquer organização tem um guia que se chama estatuto. Quando se tem um estatuto, de tudo que deve ser feito deve estar conciliado com os estatutos. Então você participa na alteração dos estatutos e depois vem a reclamar a mesma legitimidade. Mas por que deve-se alterar um mandato que estava exatamente em exercício? Por quê? Bem, quais são as razões que fez exatamente vocês? Eu não participei nessa Assembleia, e os ilustres que aparentemente realizaram uma Assembleia foram, ouvi até um deles que disse que ele foi subscritor dos estatutos. Se eles é que subscreveram os estatutos, eles é que disseram não, sim, ao presidente Isaías Kalunga, vamos alterar o estatuto. Isaías Kalunga não alterou o estatuto sozinho, não. Uma organização que tem órgão, tem a mesa da Assembleia, tem o Conselho Diretivo, tem um Conselho Fiscal, não altera o estatuto sozinho, tem as organizações. Então, enquanto líder, ele apenas traz os projetos e é aprovado em Assembleia. Ainda não respondeu a minha pergunta. Volto a fazer. Certo. O Isaías Kalunga está com mandato expirado ou não? O mandato termina em novembro. Mas como é que o mandato... O mandato começa com a eleição e termina com a realização da outra Assembleia, que vai eleger uma outra direção.
até a tomada de posse do outro líder. Por exemplo, a FENELA realizou o congresso em 2021, tem um mandato até setembro. Quer dizer que em setembro, depois de eleger uma outra direção, então todos os órgãos que foram eleitos nesse período cessam. Então daí que pensamos que o mal, onde é que está? Nós temos que atacar como é que fala? A causa. Temos que atacar as causas desse conflito que existe no CNJ. Exatamente. Imaginem que não houvesse problema entre os líderes que estão a reclamar a caducidade do mandato, tivessem todos de mãos dadas entre o presidente Isaías Kalunga, poderiam reclamar sobre uma Assembleia? Acredito que não. Temos que perguntar qual é a causa que fez com que esses líderes que hoje reclamam a titularidade de uma Assembleia, o que é que originou que eles saíssem? Porque quando eles estavam num bem bom, ninguém falava nada de caducidade. Jubileu, alguém veio aqui falar de caducidade? Não. Por que que hoje tem assim tanta ânsia de falar que há caducidade, enquanto foram eles os subscritores do Estatuto do Conselho Nacional de Juventude? O que se precisa, na verdade, é que deve haver consenso, os jovens devem dar exemplo em termos de consenso. Nós vamos em novembro, que acho que o processo começa no dia 20, não sei se houve alteração, que vai se eleger as lideranças dos municípios, das províncias, e depois culminar com a Assembleia que vai eleger o novo presidente. O líder Wilson é um jovem ainda com muita capacidade e eu penso que deveria ter um pouco de calma, deveria mesmo participar na Assembleia que vai ser em novembro, para receber o sim das organizações. Enquanto não receber o sim das organizações, porque o CNJ não é uma pessoa que define, não. O que define são as organizações. Nós, as organizações, não participamos e quando as organizações não participam num ato, não se considera essa Assembleia válida. A Assembleia só será válida quando participar as organizações juvenis que compõem um Conselho Nacional de Juventude, que são no total 51 ou 52 associações, que vão subscrever a uma nova liderança. Aí sim, no entanto, o que está a se fazer agora é apenas uma pressão social, que é legítimo também, né? Há uma pressão, conforme estamos a fazer também ao partido que governa. Deve haver uma pressão social para que se tenta melhorar naquilo que os querem. No entanto, eu penso que sobre o Conselho Nacional de Juventude, eu culpabilizo as partes, tanto os que reclamam quanto a nova direção, que todos eles participaram na alteração dos estatutos. Não é só Kalunga sozinho. Kalunga sozinho não tem poderes para alterar o estatuto. Então, se eles participaram na alteração dos estatutos, as consequências que há de vir sobre essa alteração deve ser para todos. Não devemos culpabilizar uma única pessoa. Daí que aconselhamos que não fica bom. Hoje vemos aí muitas informações ao nível das redes sociais, participaram numa atividade aqui, participaram numa atividade aqui. Não estamos a dar um bom exemplo. Nós, enquanto jovens, precisamos dar uma lição de moral em termos de liderança, em termos de participação política, em termos de representatividade. Então, penso que se não haver essa crise de liderança, o que é hoje, Jubileu, é uma crise de liderança. Não acreditamos entre nós mesmos. E quando não nos acreditamos, o que é que acontece? Eu vou atacar o Jubileu para ganhar protagonismo. Ele vai atacar aquele. Não, o foco não deve ser esse. O foco deve ser todos os jovens devem terem capacidade de participar. E eu devo saber criticar e fazer uma autocrítica. Quando eu não tenho essa capacidade de fazer crítica e autocrítica, portanto, não vai haver melhoria. Então, as críticas devem ser feitas dentro das organizações. Deve ser dentro dos órgãos, não fora. Quando se sai já fora, quando eu vou trazer um assunto interno para torná-lo fora, estou a dizer que estou a quebrar aquilo que é a confiança interna dos documentos retóricos que guiam a mesma organização. Muito bem. Já mesmo na reta final, gostávamos... já se vive exatamente o ambiente eleitoralista, praticamente... já de uma forma assim rápida, certo. Que perspectivas é que a juventude deve ter para o ano de 2027? Bem, Jubileu, uma pergunta pertinente. Nós somos 62% da sociedade angolana e se nós sabermos o poder de voto, o poder que ao subscrevermos
no boletim de voto o nosso voto. Portanto, vamos começar a dizer que este país vai depender de nós, os jovens. E devo aproveitar que começou recentemente a atualização do registro eleitoral, que vai fazer a atualização da base de dados. E isso pressupõe que os jovens, aqueles que sentem que temos vindo a perder a crise de representatividade, devemos todos afluir aos locais, aos BAPs para atualizar o nosso registro eleitoral e devemos nos preparar para votarmos com consciência, prepararmos e para defendermos o nosso voto. Temos que nos preparar para controlarmos o nosso voto, porque nós estamos comemoramos 50 anos e vimos a maneira como foi guiado o processo da comemoração dos 50 anos de um partido que governa de 1975 até a data presente. O que é que já tem feito? Praticamente muita coisa falhou, nos trazem muitos projetos através do Ministério da Juventude e Desporto. E recentemente aprovou um plano nacional estratégico denominado PDJ 2025-2027, que no ponto de vista, ao nosso ver, hoje serviu a pena aquilo está a servir como um turismo, onde a Secretaria de Estado e o seu complô vão de província a província nos vender sonho, mas no ponto de vista concreto, da prática, do ponto de vista da implementação prática, daquilo que está no papel para execução prática, infelizmente não sentimos. E pensamos que a juventude deve dar resposta a Jubileu no momento do voto. Já nos mentiram em 92, já nos mentiram em 2008, já nos mentiram em 2017, já nos mentiram em 2022. Será que os jovens não temos essa capacidade de darmos um basta sobre este governo que traz muitos projetos, 500 empregos? O que é que fizeram com 500 empregos? Nada. O que é que vieram melhorar o que está bem, corrigir o que está bem? Nada. Pioraram apenas o que eles deveriam melhorar, eles pioraram. Porque não deram emprego à juventude, não deram habitação à juventude, não deram a saúde à população, não deram as estradas. Ainda há municípios em que as pessoas para sair de uma comuna para o município andam-se de canoa. Tem municípios em que para sair do município para a província, o caminhão tem que passar uma semana no caminho. Estamos em pleno 24 anos de paz. Pensamos que essa preparação para as eleições deve trazer de nós um momento de alívio, de podermos projetar aquilo que vai ser o ano pós-eleitoral. Porque vamos ver nesses dias muitos projetos improvisados para poderem nos colocar um bálsamo nos olhos. Mas não, devemos ficar atentos. Vai aparecer muitas maratonas para nos distrair, vai aparecer muitas festas para nos distrair, vai aparecer muitas viagens para nos distrair, mas os jovens não devem perder o foco. Os jovens devem estar preparados para defender o voto, devem estar preparados para despertar a juventude. Temos vindo a assistir muitas organizações a irem a interagir com a população para despertar, porque nós precisamos despertar a consciência coletiva da sociedade angolana. Exatamente. A sociedade angolana é muito pacífica e essa passividade nos leva a sofrer, nos leva a essa humilhação que nós passamos. Portanto, não há valorização do capital humano. Há muitos jovens que terminaram ensino superior, terminaram ensino médio nos cursos técnicos, mas não tem nenhum aproveitamento, não há uma valorização do capital humano. E quando não se valoriza o capital humano, o que é que vai acontecer? Muita frustração em termos dos jovens. E nós não devemos aceitar mais em 2027. E vai ser mesmo um ano da viragem, porque nós vamos ter muitos jovens no voto. A maioria parte daqueles que vão votar são jovens. Os jovens conhecem os problemas da Angola, Jubileu. Os jovens são eles que vivem na carne. O que é apanhar um táxi daqui da ponte partida, ou seja, da ponte amarela até os congolenses. Os jovens que passam o sofrimento das mamães zungueiras a serem chicoteados pelos fiscais. É a população que sente a falta de medicamento nos hospitais. É a população que sente a falta de água aqui nos nossos bairros. Não sei, Jubileu, aqui no seu bairro se tem água que joga nas torneiras. Acredito que não tem. Então, toda essa
essa incapacidade desse governo, que governa o país há mais de 50 e tal anos, devemos dar um basta. Isso passa necessariamente de prepararmos os jovens de forma muito psíquica para que eles tenham a capacidade de compreender que precisamos dar uma reviravolta. Dar uma reviravolta é dizermos não ao MPLA e escolhermos um projeto que seja viável para responder os nossos anseios. Porque eles conhecem os nossos problemas, Jubileu, só não resolvem. Eles conhecem a nossa fome, só não resolvem porque eles não querem. Eles conhecem a nossa falta de carteira nas escolas. Eles conhecem a falta dos nossos problemas. Mas sabem não resolvem por quê? Não. Porque não lhes afeta, eles não vivem aqui no bairro, eles vivem no Talatona, eles vivem no Patriota, eles vivem lá nas casas construídas com dinheiro do Estado. Quando aqueles que E governam... não vives na casa construída pelo Estado? Não, eu não vivo, eu vivo aqui contigo, aqui no bairro, Jubileu. Eu vivo aqui no bairro. E se tivessem, como dizem lá, como as pessoas falam, se o Estado desse casa. O Estado dá casa, Jubileu. Eu gostava, é por isso que eu disse, como dizem. As casas que têm sido dadas a partir do Conselho Nacional de Juventude não são casas de favor. Não são casas de favor, são casas onde você vai pagar a renda resoluta. O Jubileu não tem casa na centralidade, te deram de favor. Você não te dão a casa. As casas são dadas para aqueles que têm cargos, administradores, governadores, ministros, diretores. Esses vivem nas casas do Estado, esses que vivem à custa do Estado. Esses recebem cartão para poder abastecer as suas viaturas. Esses recebem dinheiro para poderem custear as suas despesas da cozinha. Nós não, Jubileu. Então pensamos que quando o governo, os jovens recebem em casa, mas também de 2020, desde do mandato do presidente José Eduardo dos Santos. Quais as casas mais que foram construídas? Quais são as centrais que foram mais construídas? O presidente João Lourenço, que poderia vir melhorar, acabou com a construção de centralidades, mas o que é que eles fazem? No Plano Nacional de Juventude, está lá a questão da habitação. Qual é a habitação que eles estão a dar? Qual é a centralidade que eles estavam a construir para dar em casa à juventude? Se calhar estavam a construir para a juventude dele, porque aqui engana-se que nós somos considerados também aquela juventude deles, que eles controlam, que são lá da JMPLA. E a JFNLA não é controlada por eles? Não, de que forma que ele controla por eles? Eles não nos controlam, eles não nos dão nada, ok? E se nós não vos estamos dessem? refém a eles. Não, ainda que nos dessem, vão nos dar como quê? Como instituição ou como quê? Não, Jubileu, tem que se acabar com isso. Nós temos uma Constituição e no artigo 21 fala-se as garantias fundamentais de um Estado, de um governo. Ok? Quando o governo constrói casa, não é favor, é o dever dele. Quando o governo constrói hospital, não é um favor, é dever dele. Quando o governo constrói estrada, tudo isso, não estão a construir com o dinheiro dele, estão a construir com o dinheiro do Estado. Então, engana-se quem disse que dá-se um bem que é construído com dinheiro do Estado. O presidente João Lourenço não está a tirar no bolso dele para construir, para dar à sociedade. Está a construir com o dinheiro proveniente do petróleo, da madeira e mal distribuído, porque as condições que nós temos hoje, por exemplo, há muito tempo que o presidente João Lourenço já não reúne com a juventude. Qual é a juventude? Quais as informações que ele tem sobre o estado real da juventude? A juventude está abandonada, Jubileu. A juventude está abandonada. A juventude hoje não se faz sentir, porque aqueles que representam ao nível do Estado, que representam sobre a juventude, não falam com jovens, não reúnem com jovens, não perguntam o que é que os jovens querem, fazem aquilo que lhes vem na mente. O que é que os jovens querem? Não, os jovens querem casa própria, os jovens querem oportunidade de emprego. Mas em Angola quem tem casa é considerado um jovem corrompido. Não é corrompido, isso é uma percepção, e é uma percepção que algumas vozes que querem aproveitarem-se da imagem de outros tentam vir para... E estamos na fase eleitoral, Jubileu. Nas fases eleitorais aparecem muitas vozes que vão te fazer crer que Jesus vai aparecer em 2026, mas não vai, ok? Então temos que contextualizar que muitos vão vir, isso é bíblico, muitos vão ver muitos falsos profetas, e nós devemos ficar atentos, porque nós temos um foco. Qual é o foco? É lutarmos para 2027. E se o nosso foco é lutarmos para tirarmos o MPLA no poder em 2027, não podemos ouvir quem está a vir para nos distrair. Todo que vier que não tiver comungado com
a mudança de paradigma dessa governação, está a nos distrair, porque nós precisamos de um governo que seja sensível, um governo que olha para o jovem, um governo que olha para as oportunidades, não é um governo que faz uma seletividade. Mas eu gostava aqui de perguntar, Sim. O seu partido aqui consegue dar resultados para aquilo que a juventude precisa? Jubileu, o meu partido vai para as eleições em igual circunstância com outras forças. Mas acha que o povo devia votar? É recomendável votar o seu partido? É recomendável, sim. Mas com esse turbilhão, toda essa confusão, há moral para isso? É uma fase. Eu aqui aproveito já as câmaras da TV Maior para pedir a nossa sincera desculpa pela má atuação do nosso partido. E eu penso garantir à sociedade... Não acha que devia ser? Mas pode continuar. Eu penso que nós vamos em congresso em setembro e vamos mudar o paradigma de representatividade, ou seja, dos órgãos, da direção até a base. E eu penso que depois do congresso, jubileu, nós vamos entrar no foco da preparação do partido para as eleições, ok? E eu penso que num curto espaço de tempo, se tivermos uma liderança visionária, uma liderança que valoriza a juventude, uma liderança que esteja preocupado com o crescimento e desenvolvimento do partido, num curto espaço de tempo a FENELA pode vir surpreender, jubileu. A FENELA é um partido que está implantado ao nível das 21 províncias, ao nível dos municípios. Não esses partidos hoje que estão a nascer agora, que só estão aqui em Luanda. Está a falar de quem? Não vou falar o nome para não dar publicidade enganosa. Nós estamos até lá nos confins, porque nós estamos enraizados, nós somos tipo uma febre, jubileu. Estamos lá nas comunidades. Hoje, se chegar no Lumbalanguimo e falar da FENELA, vão te compreender. Fala ainda de um partido que nasceu agora, se vão te compreender, não. Então o que nós precisamos é uma liderança que esteja voltada para compreender, para revitalizar essas, porque nós só precisamos revitalizar as nossas bases. Elas já existem. O que falta é mesmo só revitalizar. E eu posso te garantir que depois de setembro vamos entrar em campo e vamos trazer muito bons resultados para 2027. Muito bem. E eu penso que se renovarmos a nossa estrutura, conforme disse a priori, com uma juventude na linha da frente, uma liderança voltada que valoriza a juventude, uma liderança que venha preocupar-se, nós, num curto espaço de tempo, poderemos vir a surpreender e recuperar a nossa hegemonia perdida durante muitos anos. Porque a FENELA é uma máquina grande, então só precisa de uma liderança que venha a dar resposta daquilo que se quer. É só um estalar de um dedo que nós vamos conseguir recuperar a nossa hegemonia. Muito bem. Já para terminar, que avaliação que podes fazer então do mandato do presidente João Lourenço? João Lourenço termina exatamente 2 mandatos consecutivos, que em 2017, 2022, vamos a 2027. Que legado que o presidente João Lourenço deixa exatamente para este povo? Bem, para a juventude especialmente não deixa nada. O presidente veio com muita expectativa. O presidente veio com muitas promessas, o presidente veio com muito ar, e eu penso que o presidente João Lourenço fez a sua parte e deveria dar exemplo. Porque ele teve 10 anos de governação. Jubileu, quem com pouco não fazer, mesmo que lhe darem muito, não vai conseguir fazer. O presidente João Lourenço fez a sua parte. E quando entrou em 2017, esperava-se que pudéssemos recuperar a nossa economia, que há muito tempo se perdeu, o poder de compra, sobretudo. Mas o presidente João Lourenço acabou de perseguir aquela elite que estava a controlar a economia a nível de Angola. Portanto, correu com essas pessoas, fechou essas pessoas e começou a criar uma outra elite. No entanto, terminado o seu mandato, ainda estamos a ver o presidente a querer mais se candidatar para a presença do MPLA. Nós pensamos que nós, em África, e não só, os outros países já com uma democracia mais avançada, entra-se com uma idade avançada, mas olha-se na melhoria das questões da população. Vamos tirar o exemplo, por exemplo, do Brasil. O presidente Lula está com uma idade muito avançada, mas vê a preocupação dele com o povo. A preocupação dele é o povo.
Por quê? Porque ele sabe o valor que é o povo que lhe meteu lá como presidente. Mas o nosso presidente João Lourenço, nesse mandato dele, vamos caracterizar o mandato, só feito com muitas viagens ao nível do exterior, gastou-se mais com as viagens do que com a implementação de projetos virados para a juventude, com os projetos virados para a educação, com os projetos virados para a valorização dos professores, com a valorização dos funcionários públicos, com a valorização de outros entes. Então, o presidente João Lourenço, na verdade, entrou com muita expectativa. E quando se frustra a expectativa, é muito complicado o jubileu. O presidente João Lourenço acabou de nos fazer crer que não adianta só mais confiar. Porque estávamos a pensar que o problema, jubileu, fosse o presidente. Estávamos a pensar que o problema fosse José Eduardo dos Santos. Não, o problema é o sistema, jubileu. O problema é o sistema. Hoje, o presidente pode nomear o bom governador, mas ele não vai governar, não vai governar com a Constituição, vai governar com o Estatuto do Partido, porque o Estatuto do Partido tem mais credibilidade, aceita-se mais o Estatuto do Partido do que a própria Constituição. Você, para poder resolver uma determinada situação no teu município, na tua província, primeiro tens que consultar o que o Bureau Político quer. Se o Bureau Político dizer não, você pode ser um bom acadêmico, pode ser um bom quadro, não vais conseguir implementar aquilo que você aprendeu na academia em termos de governação. Esse governo do presidente João Lourenço não governa com a Constituição, governa com o Estatuto do Partido. Quando se governa com o governo do partido, ou seja, com o Estatuto do Partido, olha-se naquilo que são quer dizer, a manutenção do poder. O que eles fazem é a manutenção do poder. Não fazem aquilo que a população quer. Por exemplo, está-se a construir, o presidente João Lourenço vai deixar também uma marca na construção de muitos hospitais de ponta. Mas agora, construiu-se muitos hospitais. Os quadros que vão manusear, os aparelhos estão aonde? Os quadros que vão manter esses hospitais estão aonde? Então, hoje vamos tirar o exemplo na Cuba. Na época da Covid-19, nós compramos muitos médicos na Cuba para virem servir a população angolana. A Cuba é uma ilha pequena que investiu na formação do seu capital humano e vende o seu capital humano nos outros países. O que é que o presidente João Lourenço devia fazer? É apostar mais no capital humano. Ele devia terminar o seu mandato. Poderíamos ter uma população. Hoje, a taxa de médico familiar não é ínfima. Nós, 100 pessoas a dependerem do médico. 150 pessoas dependerem do médico. Há especialistas que não temos em Angola. Nos hospitais você está a esperar 4, 5 meses para uma operação. Por quê? Porque não tem médico dessa especialidade. Então, quando o país falha no processo de educação e eles não lhes importam a forma, porque eles fazem manutenção. Se tivermos aqui escolas com muita capacidade em termos de formar quadros para o país, para responder os problemas do país. Portanto, vamos ter uma população que, em termos de raciocínio lógico, vão refletir, porque acompanham o que se passa fora, o que está a se fazer dentro. Então, o que é que eles fazem? Mutilam. Os filhos deles estudam fora, os nossos filhos estudam aqui em Angola, com um sistema de educação precário, com um sistema de educação falhado. Qual é o resultado? Muitas mortes. Qual é o resultado? Muito lixo. Qual é o resultado? Muito mosquito. Qual é o resultado? Muita cólera. Qual é o resultado? Muitas epidemias. O país vai estar toda hora a exportar medicamento. Nosso país, se calhar, é o país que mais importa medicamento, ao invés de poder apostar numa saúde preventiva, ok? Quando você não investe na saúde preventiva, vai estar, em vez de você agir, vai reagir. Nós estamos a reagir. Passou recentemente a cólera. Estamos a ouvir mais cólera. Agora está se fazer mais uma vacina. Quer dizer, perde-se muito tempo a comprar vacinas. Perde-se muito tempo a comprar... mas o que devemos fazer é apostar no homem, apostar na educação. Quando estamos a ver no CAN, no Mundial, há o Japão... Quando terminou o jogo jubileu, todos os seus adeptos começaram a fazer recolha daquilo que eles consumiram lá no estádio. Isso é porque eles aprenderam lá no país dele. Aprenderam que deitar uma garrafa d'água, você pode ser punido. Então, quando nós apostamos na educação, hoje, por exemplo, o país forma psicólogos, o país forma sociólogos, o país forma pedagogos. Mas onde é que são colocados? Você vai numa esquadra, não tem nenhum sociólogo.
Você vai numa esquadra, não tem nenhum psicólogo. O que é que está acontecendo? Muitas mortes de enforcamento de agentes, porque um agente que está há 30 anos no ministério, que nunca foi promovido. Está a ver um jovem que está a vir agora do Seravandune, com uma patente diferente dele, que está lá há 40, 30 anos. O que é que vai acontecer? Mais velho vai se enforcar, porque não está preparado. Ok? Então precisamos colocar, precisamos valorizar os nossos quadros, colocar nossos quadros ao serviço das suas populações. O nível, por exemplo, de homicídio aumentou significativamente porque o país até nos facilita. Forma militares e não lhes emprega, não lhes controlam. Então alguém que aprendeu técnica militar, você vai lhe deixar assim na rua, não vai tornar bandido. Ele sabe manipular armas, jubileu. Você vai lhe deixar assim disperso, não vai se tornar bandido. Não vai capturar. Um segurança que está ali na técnica militar, ele não aprendeu técnica castrense. Vão lhe fazer uma técnica, vão lhe receber a arma. Por isso estamos a ver o índice de delinquência aumentou significativamente, ok? Então passa necessariamente primeiro para a valorização do capital humano, a formação essencialmente, a educação. Devemos ter educação de qualidade, olhando para aqueles que preparam o homem. Para ser professor, para ser presidente, tem que passar nas mãos de um professor. Para ser outra espécie, passa aí nas mãos de um professor. Então os professores precisam ser valorizados. Muito bem. Os professores precisam ser valorizados. Quando começarmos a valorizar os quadros que formam os técnicos, aí vamos começar a ter. Então, quando o país falha porque não é porque eles não sabem. Eles sabem os problemas, mas sabem que se melhorarem o sistema de educação, vai despertar muita gente que não vai acreditar mais nas mentiras deles. Então, 2027, a juventude deve estar alertada para se engajar, para que diminuamos a questão do absentrismo. Em 2022, observou-se muitos absentismos em termos de voto. Muitos jovens não aderiram à votação. Muitos angolanos não aderiram aos votos. E quando não se adere ao voto, mas se atualiza o cartão e não vai ao voto, você está a contribuir para a continuidade daquele partido ali. Então precisamos que os jovens devem ter a consciência do valor que tem o seu voto, para que em 2027 o povo defina o rumo deste país. Muito bem, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós é que agradecemos e desde já estamos sempre disponíveis para contribuir com aquilo que a sociedade nos apresenta, e agradecer também à TV Maiom pelo convite. Muito obrigado. Obrigado. Aqui fica o programa Turbilhão da Sociedade, com vários temas aqui analisados nos estúdios da TV Maiombe. Sabe, a responsabilidade de continuar a partilhar, até que os teimosos saibam a notícia. Até já.